Deu. Deu aqui? Posso começar? Pode começar, professor. Tá. Então, Pode. aqui, a gestação e o parto, a gente vai falar primeiro da gestação, tá? Liguem quando forem perguntar. Isso aqui é assim, Laura, aqui é o útero, ó, tá? E o bebê tá aqui dentro do útero, isso aqui é uma gestação já de quase do finalzinho, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Bom, a gente já viu fecundação, né? Fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, quando isso acontece, ó, dois núcleos aqui se fundem, né? O núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide. E aí forma uma célula, ovo ou zigoto, tá? Essa célula ovo ou zigoto aqui, ela se divide depois em duas, depois em quatro, depois em oito, e depois ela vira um amontoado de células que é chamada de mórula, tá? Isso acontece mais ou menos em 3, 4, 5 dias, isso aqui já aconteceu, já virou mórula, e ela chega até o útero. Aí ela chega ao útero e continua a se desenvolver, ali no endométrio, naquela parede do útero que se formou para abrigar o embrião, tá? Aí acontece o que a gente chama de nidação, que é a fixação desse amontoado de células, né, nas paredes do útero. Então aí passou a ser um embrião, tá? Aqui, ó, voltando aqui, ó. Houve a fecundação, o encontro do óvulo, né? Os dois núcleos se fundem, formam o zigoto, e em até 2 dias já tenho 2 células. De 3 a 4 dias eu tenho 8 células. Até o quinto dia por aí, tá? Desculpa, até o oitavo, nono dia, isso aqui se fixa no útero, certo? E começa a se desenvolver, tá? Aí, nesse momento aqui, já é a gravidez mesmo. Aquela que a gente viu é a fecundação natural, tá? Existe a fecundação in vitro, tá? Que significa fecundação fora do corpo da mulher. Essa fecundação acontece da seguinte forma: eu peguei um esquema aqui mais simples possível para vocês entenderem, tá? Se uma mulher, se um casal ou uma mulher, por algum motivo, né, não consegue engravidar, né? Então, ela procura fazer uma fecundação assistida, né? Uma fertilização assistida ou fertilização in vitro. Ela vai procurar um especialista, né, em reprodução humana, né, um médico especialista nisso. Ele vai fazer um tratamento nessa mulher, ele vai dar hormônios para que ela ovule bastante, para que amadureça vários óvulos, né, no ovário dela, e ele vai coletando esses óvulos e vai selecionando esses óvulos. Quando ele tem esses óvulos, ele pega o esperma do doador, que pode ser o marido da mulher, né? Que pode ser, se a mulher for uma pessoa que não tem companheiro e quer fazer uma fertilização in vitro, né? Ela pode escolher um doador, né? Então, esses espermatozoides eles também vão ser selecionados, né? E aí vão ser colocados, ó, tanto o óvulo aqui quanto os espermatozoides, eles vão ser colocados numa placa em laboratório que é chamada placa de Petri. A gente tem ali no nosso laboratório da escola essas placas de Petri, tá? São colocados ali, né? Com o intuito do quê? Coloco espermatozoides para que os espermatozoides se unam aos óvulos ali naquela plaquinha. Depois, esse material vai ser colocado no microscópio para ver se houve a fecundação ou não, né? Muitas vezes, colocando assim, o espermatozoide não consegue fecundar o óvulo. Então, o que que eles fazem? Eles pegam o esperma, né? Colocam numa seringa e com uma microagulha eles injetam o espermatozoide no óvulo. Também pode acontecer desse jeito, tá? Depois que esses embriões se formam aqui, ó, eles são transferidos para o útero, certo? Como não tem segurança de que vai se fixar no útero, eles fazem o seguinte: eles nunca colocam um embrião só, né? Eles colocam vários embriões dentro do útero da mulher, para pelo menos um se fixar.
Por isso que é muito comum, em fertilização in vitro, nascer gêmeos, né? Por quê? Porque, às vezes, como é colocado 3, 4, 5 embriões lá, né? Na intenção de que um se fixe, às vezes mais de um se fixa, né? Como é o caso de muita gente que a gente conhece, né? Famosos até que fizeram fertilização in vitro, tipo, tem um goleiro aí eu não lembro, o Rogério Ceni, né? Ele e a esposa fizeram fertilização in vitro e fecundou dois embriões que foram transferidos para o útero dela, se fixaram e nasceram duas meninas, né? Tem a Fátima Bernardes, que fez fertilização in vitro, e dos embriões que colocaram lá, 3 fertilizaram, ela teve 3 filhos, né? Tá, mas, prof, Oi. fertilização in vitro é tipo barriga de aluguel ou é diferente? É diferente, tá? Fertilização in barriga de aluguel, ela faz fertilização in vitro, né? Mas, vamos supor, vamos imaginar o seguinte, eu sou casada e eu tenho, meu marido produz pouco espermatozoide, vamos supor, certo? Tem esperma tal, mas a quantidade de espermatozoide é pequena. E aí, naturalmente, nunca consegue fertilizar um óvulo, certo? Aí, o que que faz? Faz a fertilização in vitro, porque essa é mais segura. Porque bota ali e faz fecundar na marra. Posso fazer fecundar até com microagulhas, né? Injetar através de microagulhas o espermatozoide no óvulo. Então, vai ocorrer a fecundação de qualquer jeito, né? E aí, se eu fizer, para mim, eu não sou barriga de aluguel, entendeu? Agora, toda barriga de aluguel vai ter que fazer fertilização in vitro, porque ela vai estar só emprestando o útero, vai ser implantado no útero dela, né? Um embrião que foi fertilizado com óvulo de uma outra mulher e com espermatozoide de um homem, certo? Deu para entender? Sim, consigo entender. Sim. Tá? Barriga de aluguel no Brasil não existe, tá? Só clandestinamente. O que existe no Brasil, por lei, é possível, é barriga solidária. Isso significa o quê? Vamos supor que alguém da minha família não consegue ter filho, porque o embrião não consegue nidar, se fixar no útero da pessoa. Tá travando mais pra alguém ou só pra mim? Ele pega e fala, bora jogar? Tô falando com todo mundo, Não tá? tá ouvindo nada. Pra mim também. Não estão ouvindo? Mano, vazou no novo Tá Assassin's muito Creed, só velho. uma voz meio Pô, liberaram o trailer do novo Assassin's Creed, cara. O que é, Pedro? O que é, Pedro? Não, nada, que... Que atrapalhação é essa, gente? Não, é porque deu uma notícia aqui pra mim que... Notícia do quê, Pedro? Nada. Tu tá assistindo a aula ou não tá? Eu tô assistindo, é que apareceu nas minhas notificações. Daí eu fiquei Ele falou que empolgado, lançou um trailer daí eu fui E ver aí se era... tu atrapalha a aula por isso. Na hora Não. que tu tá assistindo a aula, tu tem que estar assistindo a aula. Tu não tem que estar vendo, desliga a notificação, desliga tudo. Fica só aqui, ou não fica. Pessoal, vocês estão ouvindo agora? Agora sim, dá pra ouvir de boa. Sim. Deu. Então, Agora entenderam fecundação in vitro? Todo mundo entendeu? Sim. Aham. Sim. Aqui, ó. Indícios de uma gravidez. Então, vamos imaginar que deu tudo certo lá, houve uma fecundação natural,
e aí a pessoa ficou grávida. Quais são os indícios desta gravidez? O primeiro indício é a ausência de menstruação, né? Vocês lembram do ciclo menstrual? Então, vamos supor, a pessoa estava menstruando normalmente, daí, pá, naquele mês não vem. Já faz um mês e pouco que não vem. É um indício de que ela pode estar grávida. Claro, se ela tiver uma vida sexual ativa e se ela não estiver usando nenhum método contraceptivo, que a gente também já estudou, tá? Outro indício de gravidez para algumas mulheres é enjoo matutino, assim. Acorda de manhã enjoada, algumas com vômito, as mamas começam a inchar e algumas mulheres também têm bastante sonolência. E diminui o trânsito intestinal para algumas, né? Tem mais dificuldade no começo da gravidez, parece que fica mais trancada para fazer cocô, sente o estômago cheio, né? São alguns indícios dos primeiros, o primeiro mês ali de gravidez para algumas mulheres. Gente, tudo que eu vou falar aqui depende muito do organismo das mulheres. Tem mulher que sente enjoo, tem mulher que não sente enjoo, certo? Tem mulher que não incha as mamas no começo, não tem sonolência, não aparece nada disso. A única coisa que aparece, que é a mais flagrante, né, é a ausência da menstruação, tá? Então, indícios, né? Ah, posso estar grávida, tá? Como é que a gente pode confirmar uma gravidez? Existe um hormônio chamado HCG, que é um hormônio que a placenta, tá, produz. Então, quando a mulher engravida, né, e começa a se formar a placenta, esse hormônio começa a circular no sangue, tá? Esse hormônio é chamado gonadotrofina coriônica, tá? E esse hormônio, ele começa a circular no sangue e na urina da mulher. Então, para confirmar uma gravidez, é bem importante que a mulher faça exame de sangue, né? Que é o que possibilita, assim, rapidinho, eu sei se eu tô grávida ou não pelo exame de sangue. Até com 4 dias de atraso da menstruação, vamos supor, eu fiquei grávida e aí a minha menstruação era para vir, sei lá, agora dia 30, não veio, certo? Hoje, não veio. Não veio amanhã, não veio depois da manhã. Se eu fizer um exame de sangue e estiver grávida, vai aparecer esse hormônio no meu sangue. Então, o exame de sangue é o mais rápido, é o mais certeiro, assim. Se tiver grávida, vai aparecer no sangue a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, é o beta-HCG, uma fração, né? E eu vou estar grávida, de certeza, tá? Então, o exame de sangue, depois de, assim, atrasou a menstruação, era para vir dia 15, não veio dia 15, não veio dia 16, não veio dia 17, não veio dia 18, não veio dia 19, no dia 20 eu vou lá, faço um exame de sangue. Se eu tiver grávida, vai aparecer o HCG no sangue, tá? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Eu posso fazer um exame de urina também, tá? Mas aí o de urina é 15 dias, tem que estar atrasada de 15 a mais para aparecer o HCG na urina, leva mais tempo, né? Ele tem que circular no sangue, deve ser filtrado para ir aparecer lá na urina. E isso pode levar até 15 dias depois de atraso da menstruação, tá? Os exames de farmácia também pode ser feito, é o exame que a mulher compra na farmácia, faz urina em cima de uma fitinha ali, né, e vai mostrar se tem ou não gonadotrofina coriônica na urina da mulher, tá? Mas esse exame é de 30% a 40% só, a falha dele, desculpa, a falha varia de 30% a 40%, certo? Então não é assim. E isso acontece porque o exame fica lá na farmácia e pode sofrer algum tipo de alteração, né? Às vezes a gente lê nas bulas de remédio assim, ó, que esse remédio não pode ficar na presença de luz, né? Guarde em lugar fresco e fora da luz, né? E às vezes tem alguma condição para esse tipo de teste, né? Que a farmácia às vezes não cumpre e por isso ele não é tão certeiro assim, pode não ser tão certeiro,
tá? E o ultrassom, que é possível detectar a gravidez, né, fazendo ultrassonografia, tá? Mas esse aqui, ele só depois de 5 ou 6 semanas de gestação que ele mostra se a mulher está grávida ou não, tá? Ter o mesmo é o exame de sangue, tá bom? Aqui, ó. O que acontece durante a gestação? Então, a gente viu lá, né? Aquelas célulazinhas se juntaram todas, zigoto lá, foi se dividindo e formou um amontoado de célula que se fixou no útero. Tem que desenvolver os componentes embrionários, né? Que componentes são esses? São componentes, são estruturas que vão permitir que o embrião se desenvolva, que se torne um feto, e depois um bebê que vai nascer, certo? Que estruturas são essas? A gente tem a placenta, tá? Que é um anexo embrionário, que a gente chama. A placenta, ela vai se desenvolver aqui no endométrio, mas ela vai usar também tecidos do embrião para se formar, tá? E essa placenta vai ligar a mãe ao embrião, tá? Então, a placenta está aqui, ela liga a mãe ao embrião. Isso aqui é a placenta, tá? Tá ligando a mãe ao embrião. E ela liga através do cordão umbilical, certo? A placenta é que vai fornecer tudo para o embrião, nutrientes, e esses nutrientes vão passar aqui pelo cordão umbilical para o bebê, então ele vai receber tudo que ele precisa para se desenvolver aqui, também vai sair dele as excretas, que vai sair para a placenta também, tá? Então, esse embrião, ele liga a mãe, o bebê à placenta, e ele faz o transporte tanto de nutrientes quanto de excreções, tá? E tem aqui, ó, o saco amniótico, tá? Que é uma bolsa cheia de líquido, o líquido amniótico, e o bebê, o embrião, fica mergulhado aqui nesse líquido. Na verdade, essa bolsa, esse saco amniótico, ele serve para evitar choques e para diminuir a pressão também, tá? Alguma pergunta daqui? Ou até aqui tá tudo tranquilo? Tudo Tá bem. tranquilo, tá tranquilo. Então, vamos Tá lá. de boa, meu. As mudanças no organismo feminino durante a gestação. O que acontece com o organismo da mulher durante a gestação? O útero, gente, ele aumenta, pode aumentar até 10 vezes o tamanho dele, tá? E a massa dele, certo? Que era antes de engravidar 45 graminhas, né? Que o útero é uma coisinha pequenininha, 45 gramas, ele passa a ter, depois que a mulher engravida, ele chega até a 1 quilograma de massa, tá? As mamas aumentam, e esse aumento das mamas é porque as glândulas mamárias vão aumentar, se preparando para o aleitamento materno, tá? Outra coisa que acontece com muitas mulheres, elas passam a ter azia, que é o que a gente chama de refluxo, tá? Algumas têm vômitos ou náuseas, ficam enjoada, né? Isso é muito frequente até o 3º mês de gestação. Depois passa, mas como eu falei, cada mulher é única, certo? Então, tem mulheres que não têm vômito, não têm náusea, não tem nada disso, nem nos 3 primeiros meses e nem depois. E tem mulheres que vão até o final da gravidez tendo esse problema, tá? Tem outras que passam a ter azia, por exemplo, mais para o final da gravidez. Por quê? Porque imagine, tem um bebê ali dentro dela que está comprimindo todos os outros órgãos dela, né? Então, por exemplo, a bexiga está comprimida, então a mulher aqui, ó, aumenta a frequência da micção, né? A mulher sente muita vontade de fazer xixi, porque a bexiga dela tá lá espremida, qualquer pouquinho de xixi que se armazenar na bexiga, ela já tem vontade de fazer xixi, tá? Mas isso varia muito mesmo. Se vocês conversarem com as mães, com as tias, com gente que já teve filho, vocês vão ver que umas não tiveram azia, outras quase morreram de azia, outras quase morreram vomitando. Enfim, é bem variado o que acontece.
Normalmente acontece isso aqui, né? Nos primeiros 3 meses, vômitos e náuseas. Azia geralmente é um pouco mais tarde, mas tem mulher que já sente desde o começo, tá? Esse aumento da frequência de micção também geralmente é mais para frente na gravidez, quando a bexiga já tá meio apertada lá, tá? Agora eu queria falar com vocês de uma coisa que pode ocorrer e que pode ser muito perigosa, que é variação da pressão arterial, tá? Isso aqui é muito perigoso. Ó, existe uma coisa chamada pré-eclâmpsia, certo? Essa pré-eclâmpsia, ela começa geralmente após 20 semanas de gestação, tá? Em mulheres que têm pressão normal. Então, o que que acontece? Tem mulheres que, quando chega lá pela 20ª semana, a pressão começa a aumentar, começa a ter alteração da pressão. E isso, gente, pode acontecer e levar a complicações muito graves e até fatais, tá? Como morte da mãe, morte do bebê. Então, é muito perigoso. E para diagnosticar pré-eclâmpsia não é uma coisa muito fácil, tá? O aumento da pressão arterial pode ser um indício de que a mulher, se ela tiver na 20ª semana de gestação, pode ser um indício de que ela está com pré-eclâmpsia, tá? O aumento da pressão arterial. Outra coisa que pode acontecer quando a mulher está com pré-eclâmpsia e está grávida, e está já na 20ª semana, é começar a aparecer proteína na urina, que é uma coisa que não é normal, tá? Retenção de líquido, inchaço nas pernas, tá? Então, quando a mulher está apresentando isso, a mulher está fazendo pré-natal, ela está sendo acompanhada por um médico, ela chega lá na 20ª semana, tá? E o médico começa a perceber que ela está tendo um aumento na pressão arterial, e aí ele manda fazer um exame de urina, ela está tendo proteína na urina. Ele olha para ela está inchada, as pernas estão inchadas, isso significa que ela está retendo líquido. São indícios fortes de que ela está com pré-eclâmpsia. Aí, tem formas de tratar, certo? Tem que avaliar muito bem. Tem formas de tratar com remédios orais ou intravenoso, com injeções, né? Para conseguir fazer com que o feto amadureça, né? E que possa chegar ao final da gestação, né? Para que ele não tenha um nascimento prematuro. Fala? Ô, prof, é que, Oi. tipo, tá, ok, que tá falando, né, que ela começa, quando começa, geralmente após em semana de gestação, tudo, mas eu não entendi o que é a pré-eclâmpsia, tipo... É aumento da pressão arterial, tá? Na verdade, esse quadro aqui todo, ó, tá? Isso aqui se denomina pré-eclâmpsia, mas eclâmpsia, tá? Na verdade, aqui é o aumento da pressão arterial na mulher grávida, certo? Então, pré-eclâmpsia é quando ela começa a ter essas alterações, certo? E dá para tratar ainda. Então, o médico descobre esses sintomas e ele vai tratando para que dê tempo do bebê amadurecer, né? E chegar no tempo final da gestação e não nascer prematuro. Às vezes não dá para fazer isso, tá? Às vezes não dá. Então, se com 20 semanas a mulher começar a apresentar isso, ela está em pré-eclâmpsia. Mas, às vezes, a mulher não apresenta sintoma nenhum. E aí, ela pode, de uma hora para outra, ter a tal da eclâmpsia, tá? Que é isso aqui, ó, certo? A mulher começa a ter convulsões. E essas convulsões ela tem porque ela tá com a pressão altíssima, tá? Daí, gente, quando acontece isso aqui, certo? Geralmente tem que fazer o parto imediato do bebê, independente do momento da gravidez. Então, se está de 7, se está de 6, vai ter que tirar o bebê, vai ter que fazer o parto, certo? Porque a mulher corre um risco muito grande de morrer. Quando descobre antes, né, aí ainda dá para tratar e tentar fazer com que o bebê amadureça e chegue no final da gravidez, certo? Que a mulher chegue no final da gravidez e tenha o bebê no tempo normal de gestação, né? Quando acontece a eclâmpsia, que aí ela começa a convulsionar, ela não tinha apresentado nenhum sintoma, e de repente ela está com 7 meses de gravidez, ela começa a convulsionar e está com a pressão altíssima. Ela tem que ser levada imediatamente para o hospital e esse bebê tem que ser tirado, porque corre o risco dos dois morrerem, tá? Então,
Só por esse fator aqui, ó, a gente já vê a importância da mulher fazer o pré-natal, né? Porque se ela tá fazendo pré-natal, o médico todo mês vai medir a pressão dela, vai mandar fazer os exames que tem que fazer, vai mandar fazer ultrassom, vai estar olhando como é que está essa gravidez. É mais fácil de prever uma pré-eclâmpsia, né? Ou de fazer com que a mulher não chegue a convulsionar e ter a eclâmpsia, e daí ter que tirar o bebê de qualquer jeito, tá? Entenderam? Sim, entendi. Sim. Cuidados durante a gestação. Então, pré-natal, que é a assistência de profissionais de saúde, né? Então, tem a necessidade da mulher estar consultando um médico, né? Mensalmente, para estar observando todas essas coisas, vendo se a pressão dela está normal, se a urina está normal, se o exame de sangue está normal, enfim, né? Todos os exames que tem que ser feito, né? Ela tem que ter uma alimentação saudável e equilibrada, né? Porque ela sabe que nesse momento não significa de jeito nenhum comer por dois, como diziam antigamente, tá? Mas é ter uma alimentação saudável e bem equilibrada, porque ela vai estar passando todos os nutrientes para o bebê, né? Não deve ingerir bebidas alcoólicas, né? Porque o álcool vai passar através da placenta para o bebê, né? Por isso que existe uma tendência muito grande, né? De filhos de mulheres alcoólatras gostarem de beber, de tomar, né? De ingerir bebidas alcoólicas. Tem também Hã? bebês que ficam viciados em drogas, né? Sim, por isso que não deve usar nenhum tipo de droga, né? Tem bebê que já nasce drogado, né? Dependendo, vamos supor, Prof, filhos de usuários de drogas muito fortes e que continuam usando a droga durante a gestação, a criança, quando nasce, se não nasce morta, porque às vezes pode acontecer, ela nasce e ela tem que ser desintoxicada, certo? Porque ela nasce com um grau de intoxicação, sim, dependendo da droga, tá? Então, não deve ingerir bebida alcoólica, não deve fumar, não deve usar nenhum tipo de droga, né? E também, gente, nenhum medicamento sem prescrição médica, medicamento mesmo, chamados remédios, né? Mulher não deve tomar remédio que ela, quando ela tá grávida, sem consultar o médico se ela pode ou não tomar aquele remédio, tá? o prof, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. É que, tipo assim, uma vez eu fui num churrasco e daí tinha uma mulher que tava grávida. Aí ela não podia comer carne, assim, tipo, de churrasco normal que a gente comia. Ela tinha um outro negócio que ela comia lá, eu não lembro, era uma carne um pouco diferente. Talvez ela estivesse fazendo uma dieta, né? Pode ser, o médico pode ter indicado uma dieta para ela, tranquilamente, tá? Ah, tá. Agora, carne, normalmente as pessoas podem comer, mas aí tem, claro, tem desde a grávida que é vegana, que não come carne, a grávida que é vegetariana, ovolacto vegetariana, daí não come carne, mas come ovo, come leite, derivados do leite. Tem as grávidas que que só come peixe, por exemplo, e frango, carne branca. Enfim, o ideal, o certo é que se mantenha uma alimentação que seja o mais equilibrada possível, que seja saudável, que seja rica em proteína. Proteína é bem importante, né? Porque afinal de contas, as proteínas são nutrientes construtores e tem um embrião em construção ali dentro, né? E ele precisa de bastante proteína e bastante energia. Então, uma dieta rica em nutrientes construtores e energéticos é bem importante na gravidez, né? Porque imagina a quantidade de energia que um embrião gasta, porque ele está produzindo todos os órgãos dele, né? Então, vocês conseguem imaginar aí é uma fabriquinha, né? Aqui, ó, gravidez na adolescência, gente. Então, assim, a geração de um bebê, ela é um período de grandes mudanças, né? Para qualquer pessoa, qualquer casal, qualquer pessoa que esteja
produzindo um filho, né, gerando um filho, ele vai passar por grandes mudanças. Então, se for um casal, o casal vai passar por grandes mudanças, se for uma pessoa sozinha, ela vai passar por grandes mudanças. Então, essas mudanças, elas são tanto para o homem quanto para a mulher, né? Tudo vai mudar na vida da mulher e na vida do homem, né? Agora, quando isso acontece planejado, né? Quando as pessoas já estão maduras, mais conscientes, com condições de passar por essa mudança com mais equilíbrio, tudo bem. Agora, quando isso acontece cedo, né, significa responsabilidades para as quais os adolescentes não estão preparados. Então, quando isso acontece cedo, na adolescência, na verdade, adolescente nenhum está preparado para todas as mudanças que vão ocorrer na vida deles, né, estando grávidos, né, gerando um bebê, né, e aí, todo aquele sentimento que teria, né, em uma gravidez, em uma gestação que foi esperada, que foi planejada, que tem condições, né, as pessoas envolvidas nessa gestação têm condições de arcar com as responsabilidades, estão preparados, então gera um sentimento de expectativa, felicidade, enfim, uma série de coisas boas, né? Agora, quando isso acontece muito cedo, pode gerar sentimentos opostos, né? Pode gerar medo, pode gerar vergonha, solidão, desamparo, entre outras coisas, né? Que pode acontecer quando adolescentes engravidam, né? E então, essas coisas têm que ser muito bem pensadas, né? E para ser bem pensada, tem que ter conhecimento, né, gente? Tem que ter muito conhecimento. Conhecimento do meu corpo, da minha sexualidade, o respeito pela sexualidade do outro, a vivência da sexualidade com responsabilidade, conhecer os métodos contraceptivos, conhecer os métodos contraceptivos que impedem infecção através do sexo, da relação sexual, enfim, tem que ter muito conhecimento, tá? Então, é bem importante que a gente trabalhe com alguns dados, certo? Esses dados aqui são dados de 2019. Veja, eu acho uma porcentagem bastante grande. 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães e pais adolescentes. 18%, gente, é muita coisa, tá? Em números absolutos, isso representa 400 mil casos por ano de criança que nasce filho de mãe, pai, adolescente, tá? E a gente sabe também que, globalmente, o risco de morte materna se duplica entre as mães com menos de 15 anos, né? Então, a gente pensa que isso não acontece, mas acontece muito. Eu entrei no site do Hospital Regional e peguei um dado lá, é impressionante o que tem nascimento de crianças, filhas de mãe com menos de 15 anos, né? Então, o que acontece? Num país como o nosso, que é de baixa renda, né? País de média e baixa renda, o risco de morte dessas mães duplica, né? Então, imagina, é um problema seríssimo, né, de saúde pública também, né? E aqui, ó, segundo o relatório, esse relatório é de 2018, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, muitos adolescentes, principalmente as meninas, precisam abandonar a escola devido à gravidez, mas os meninos também abandonam, tá? O que tem um impacto de longo prazo nas oportunidades de completar sua educação e depois se incorporar no mercado de trabalho. Ontem mesmo, eu estava lendo uma matéria sobre gravidez na adolescência no Brasil, e por incrível que pareça, eu achei incrível que era uma matéria sobre paternidade na adolescência.
Então, eles entrevistavam vários meninos que tinham sido pais adolescentes. A maioria deles, tá? Eu achei interessante até assim, porque a maioria assumiu, de certa forma, esse filho, mas não deixou de ter consequência, porque tiveram que abandonar a escola, então todos, tinha muitos desempregados, em subemprego, né? Então, assim, não tem jeito, gente, né? De alguma forma vai ter consequências, né? E para as meninas, a coisa num país como o nosso, né, que é bastante machista, né? A gente vive num mundo machista. A gente vai olhar as campanhas na internet de prevenção à gravidez na adolescência. A maior parte das campanhas foca nas meninas. Eu peguei aqui, ó, tá? Eram, acho que 10 cartazes, 12 cartazes que eu peguei, assim, vi num bloco, tá? Olha só como foca nas meninas, ó. Gravidez na adolescência não é brincadeira, quem aparece? Uma menina, né? Gravidez na adolescência, Centro de Referência de Assistência Social, uma menina grávida, bonequinha ali, porque ela é novinha, né? Aqui, ó, Prefeitura de Serrinha dos Pintos, campanha de prevenção da gravidez na adolescência, de 1º a 8 de fevereiro, meninas. Campanha de prevenção de gravidez na adolescência, quem não conhece não se previne, meninas, como se só a menina tivesse que se prevenir. Não é brincadeira, famosa menina barriguda com ursinho na mão, com bichinho de pelúcia, a menina, sempre menina, né? E a paternidade na adolescência, né? Quando é que vão começar a falar da paternidade na adolescência? Quando é que vai começar nas campanhas a se falar com os meninos? Os meninos também precisam viver a sua sexualidade de forma responsável, né? Com responsabilidade, porque a vida dele também muda, né? Então, não deveria haver também campanhas bem direcionadas à prevenção da paternidade na adolescência, né? Acabar com essa história machista de dizer que, o menino, não, se o menino engravidou, então uma menina, porque é macho, né? Não, né? A gravidez é uma coisa muito séria, né? E muda a vida das pessoas, né? Então precisa ser muito bem pensada e não é só pelo lado da menina. A menina vai vai engravidar, vai crescer a barriga e tal, mas essa barriga está crescendo e ali dentro está sendo formada uma criança que teve a participação do menino, né? Então, os meninos deveriam também ser muito bem trabalhados, né? Para que eles vivessem a sexualidade deles de forma legal, responsável, né? Cuidando de si, cuidando da parceira, né? Para que mais tarde, um dia, possa vir a ser pai, mas de uma forma consciente, de uma forma responsável, né, que possa arcar com essas responsabilidades, às vezes até mesmo na fase adulta já é tão difícil, né, criar um ser, né, então é bom que a gente pense nisso também, né. Aqui, ó, só para terminar a parte da gravidez, da gestação, eu queria falar para vocês aqui, ó, do conceito da OMS, né, de sexualidade. Então, a OMS diz o seguinte, ó, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, que não pode ser separada de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo.
Travou pra vocês também, gente? Sim. Travou. Travou pra mim também. Mas é tudo. claro que travou. Travou. A net dela já sabe que é pra acabar, entendeu? Acho que já Mas acabou, é isso né? mesmo, cara. Você é droguinha, tem que se ferrar mesmo. O Pedro doidão, mano. Não, o Gustavo, quer dizer. Ô, Ah, não Vitor, sei cala a que tá. boca, velho. Mas velho, se vai a droga sem ter. Só vira fera, como diz o Leão da prova. A prof saiu da sala, mas continua sendo gravado, tá? Já acabou a aula. Hoje o senhor Há tchau um pra baita de vocês. um tempo, né? Já era pra ter acabado essa aula. Eu acho que eu vou embora. Ah, eu Teve também. uns Tchau. 18 minutos a mais. Tchau, gente. Mas é isso aí, pessoal. Não usem Nossa, drogas. vai todo mundo Não. sair, vamos ficar, galera. Vamos conversar, bater um papo. Eu tô com fome, tô com muita fome. Mas eu acho que o prof vai O voltar, eu problema é acho. teu, Eu vai acho ter que que o prof vai ficar aqui. voltar, gente. Não vou Vê não, no não. grupo com ela. Vê no grupo com Vai ela. sim, eu mando. Ô, Gabriel,